Todo mundo que começa a aprender mais sobre investir em criptomoeda, provavelmente começa a ouvir falar sobre a mineração de criptomoeda. E a mineração de criptomoeda é algo que me gerou sempre muito interesse, porque é basicamente você utilizando o dinheiro, então investindo de alguma forma em algum maquinário, então pode ser um computador que seja, ou uma máquina específica de mineração, colocar na sua casa, e assim você começa a ganhar bitcoins, satoshis ali todos os dias, ou alguma outra criptomoeda que você queira minerar. Só que o ponto sobre a criptomoeda é que pode não valer a pena para você, porque depende muito do quanto você paga de eletricidade, do valor de importação das máquinas que você vai utilizar, às vezes você vai pagar até o dobro do valor daquela máquina realmente. Então o ROI, que é o retorno sobre o valor investido, ele pode ficar extremamente grande e não valer a pena você ter um retorno do capital em 10 anos, por exemplo. Então você tem que sempre avaliar esses pontos na mineração. Se você tem placa solar, por exemplo, pode ser que vale a pena, porque assim você não paga conta de luz, e aí o seu ROI ele já fica muito menor, e a rentabilidade com aquele ativo que você gosta, por exemplo, o Bitcoin, e que tende a subir no longo prazo, ele pode aumentar cada vez mais. Ou seja, você começa a ganhar satoshis todos os dias, e ao mesmo tempo, no longo prazo, sai no lucro, porque já pagou a sua máquina, o seu investimento. Só que tudo isso pode dar muito trabalho, e não é à toa que existem infraestruturas imensas de mineração de criptomoeda, que gastam milhões em conta de luz e também gera muito gasto com manutenção, com pessoal para cuidar do equipamento, para refrigerar, todos esses cuidados que precisa ter quando você tem alguns equipamentos fazendo a mineração. E aí que surge alguns tipos de mineração paralelos, que são minerações, por exemplo, em nuvem e que normalmente não valem a pena e não são confiáveis. Até que eu trombei com esse conteúdo aqui de um site que faz a mineração, mas não é uma mineração em nuvem, é uma mineração digital. Eles têm tudo 100% comprovado de todas as minerações, já que eles realmente têm todas as máquinas em vários depósitos daqueles grandes galpões de mineração. E esse site que eu quero mostrar para vocês é o GoMining. Eu tenho entendido um pouco mais e pesquisado sobre o GoMining para poder fazer vídeo para vocês e ver se era extremamente confiável e testar realmente a plataforma. E eu investi dinheiro e já estou formando Bitcoin e eu quero mostrar para vocês como que funciona. Porque da mesma forma que você pode comprar um fundo imobiliário para delegar a responsabilidade de administração de um imóvel, apesar disso você pode sim, se você quiser, comprar um imóvel e pôr para alugar. Só que da mesma forma que você vai ter que ter uma máquina para minerar na sua casa e ter os gastos de manutenção e talvez um retorno baixo, pode ser que vale a pena, então, você comprar o fundo imobiliário por causa dos benefícios de delegar essa responsabilidade, e o GoMining ele vem exatamente para fazer isso. Então, você delega a responsabilidade de custo de mineração, de manutenção, eles obviamente ficam com uma parte disso, mas você ganha os seus satoshis todos os dias. Essa aqui é uma empresa que já existe desde 2017, eles têm tudo, todos os relatórios, todas as informações no site disponível para você consultar. Inclusive, você tem vários benefícios de utilização da plataforma. Por exemplo, você tem benefício inclusive de um cartão deles que te dá cashback, o que é interessante porque você pode minerar o seu Bitcoin, utilizar ele e ainda ganhar cashback. E você tem aqui todas as provas reais de tudo, inclusive da comunidade, de várias pessoas fazendo avaliações e até do poder de mineração que eles têm por trás, porque eles têm vários data centers de mineração e você consegue ao vivo acompanhar essas minerações. Então o hash power, inclusive, deles, eles estão tudo certificado, tudo disponível para poder avaliar. Se você desce aqui, você consegue ver exatamente isso, você consegue ver a capacidade de poder de mineração que eles têm, quanto que eles gastam mais ou menos de energia e custo de eletricidade. Então hoje eles pagam 5 centavos por quilowatt-hora para ter os rigs de mineração que eles têm. E você pode, inclusive, começar a virar parceiro deles se você tem, por exemplo, algum projeto de energia mais barato, você consegue fornecer esses dados e ajudar também a crescer a plataforma. Então, existe vários setores que eles atuam, inclusive eles têm um jogo dentro da plataforma deles que também ajuda a formar mais comunidade, cenas de comunidade, porque eles conseguem batalhar os clãs e tudo. E você consegue também trabalhar em parceria com eles, caso você tenha acesso a benefícios específicos de custo de energia ou de espaço, por exemplo. Então aqui no site deles, eles têm todas essas informações, você consegue olhar ao vivo aqui embaixo as câmeras deles de mineração nos data centers que eles têm, o que é muito interessante porque eles têm realmente tudo o que eles falam que eles têm, e eles já apareceram em vários lugares muito grandes, por exemplo, no investing.com, Crypto News, que são locais que têm notícias mais profissionais
do que alguns locais pequenos que você nunca ouviu falar. Eles têm um aplicativo no celular, então vale a pena também porque você tem acessibilidade fácil de entrar no aplicativo para poder fazer a sua mineração ou utilizar a web, igual eu estou mostrando para vocês agora. E eles têm todas essas opções, inclusive o Mining Wars, que é o jogo que eles têm que eu não participo, mas que é interessante. Eles têm um token deles que te dá várias vantagens se você tiver um pouquinho do token deles quando você está minerando. Você tem a calculadora estimada de preço de ROI, que é uma informação que eu tenho certeza que você está curioso para saber quanto que você ganharia tendo um rig de mineração com eles aqui. Você tem a possibilidade de ter uma carteira dentro do web e eles vão trazer em breve uma carteira para você conseguir fazer inclusive empréstimos de, por exemplo, a Aave que você coloca como colateral e pega o empréstimo, eles vão fazer isso em breve, então os loans estão aqui em coming soon, que vai vir em breve. Você tem a possibilidade de deixar rendendo o seu dinheiro, que é também um benefício muito grande, porque você pode pôr dólar para render, Bitcoin para render, e você tem uma rentabilidade que você não teria em deixar essa moeda parada. Então, pensando no yield, no retorno sobre um juros daquele investimento que você já tem, daquele ativo que você já tem, vale muito a pena olhar isso também. E eles têm o Crypto Card, que é algo que vale muito a pena porque você tem um cartão que você pode utilizar cripto no dia a dia e ao mesmo tempo você tem benefícios, por exemplo, o cashback deles, que eu já explico também como que funciona. Para entrar na conta, você pode fazer a sua conta com a sua conta do Google, com a sua conta da Apple, e eu vou entrar aqui na minha conta, mas se você quiser fazer a sua conta, eu vou deixar um link na descrição que você me ajuda e você ainda ganha benefício se fizer a conta com o meu link, e também vou deixar um QR Code na tela aqui para você conseguir fazer a sua conta de forma mais fácil só escaneando o QR Code. Então eu entrei aqui na minha conta para mostrar e explicar para vocês, porque basicamente eles têm as máquinas de mineração, eles que têm todos esses custos, e como que eles fazem? Eles emitem um NFT dessa máquina em específico, desse poder de mineração. E essas aqui são as máquinas que eu tenho, por exemplo, nesse exato momento. Essas são duas máquinas que eu realmente comprei. Essa aqui é uma máquina bônus que todo mundo ganha quando faz a conta para ter uma motivação inicial de ver os bitcoins sendo minerados. E essa é uma nova máquina bônus que eles estão fazendo, que começou agora, realmente, então eu acho que foi ontem que eu recebi ela, que ela tem quase nada de poder, mas basicamente essa máquina vai servir para você que quer começar de graça a utilizar o GoMine e que é uma máquina que tem um poder temporário, um poder permanente, por mais que seja um poder baixo. Então a máquina aqui, ela de bônus tem um poder alto, mas é um poder temporário, e essa aqui ela tem um poder baixo, mas é permanente. E como que funciona então? Você pode comprar uma máquina nova e aí vai ter cálculos de rentabilidade, quanto você quer investir nessa sua máquina, e eu vou fazer exatamente isso com vocês agora. Então eu poderia clicar aqui, ele vai me mostrar todos os valores que tem aqui, que tem mais descontos, com um ROI aproximado desse valor, então mais ou menos 24% ao ano renderia se eu comprasse essas máquinas, e quanto maior o desconto, obviamente, que maior o seu ROI também. A máquina mais barata hoje, ela custa $16,99, então mais ou menos R$100, e você já começa a ter essa quantidade de mineração de Bitcoin por dia. Quanto que é isso, Pedro? Se você está gostando desse vídeo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e também se tornar membro para ter benefícios exclusivos. Aqui no Parceiro Investidor você já tem acesso a mais de 5 horas de conteúdo. No Investindo Direito você vai ter acesso a todos os vídeos exclusivos que eu fizer, e no Investindo Muito Direito você tem acesso a uma mentoria individual comigo, caso você tenha interesse. Agora, bora pro vídeo. Se eu coloco aqui então no Google em Bitcoin dólar, eu consigo ver que essa quantidade de mineração por dia dá aproximadamente 3 centavos de dólar por dia. Fazendo a conta então com os R$16,99, te daria mais ou menos 0,18% ao dia de rentabilidade, o que é extremamente alto, porque se eu multiplico isso por 30, me dá uma rentabilidade hoje atual de 5,5%. E esse valor da sua rentabilidade, ele muda constantemente. Ele pode ser mais hoje ou menos amanhã. Mas isso porque depende do poder de mineração que você tem, depende da recompensa que você está recebendo para poder minerar. Tudo isso você vai ter de problema também na mineração padrão quando você compra uma máquina, porque a dificuldade de mineração ela aumenta com o passar do tempo. Então, se você não investe em mais poder de mineração, talvez você comece a receber menos e menos e o seu ROI fica mais longe. E também depende obviamente, do preço do ativo. Quanto mais o ativo sobe, maior será também a sua rentabilidade. Por exemplo, eu estou recebendo essa quantidade de Bitcoin por dia por cada TH que eu tenho de poder. Então daria 3 centavos com a cotação atual do Bitcoin. Só que se ele tivesse o dobro disso, mais ou menos 120 mil, eu receberia 6
centavos por dia, o que levaria a minha rentabilidade para o dobro da rentabilidade que eu tenho hoje, ou seja, 11% ao mês, o que seria maravilhoso. Então, como que funciona e como eu indico você fazer isso aqui? Basicamente, eu vou utilizar essa plataforma para eu minerar cada vez mais moedas e quando o Bitcoin subir, eu vou pegar e vender. Então, utilizar o ciclo ao seu favor para aumentar a sua rentabilidade no longo prazo, diversificando também os seus investimentos de uma forma extremamente simples, que é com a mineração. E a vantagem, obviamente, é que você fica com um valor muito mais baixo de risco, porque você não faz a manutenção na máquina, você não paga eletricidade, eles têm todos esses custos que você está pagando uma porcentagem para eles. Eu já mostro para vocês como funciona o pagamento todos os dias que você recebe dos bitcoins e da manutenção, e também como que você pode melhorar e otimizar para pagar menos, inclusive, de taxa. Você consegue, inclusive, customizar e investir entre 16 mil e 69 mil dólares em máquina, e aqui você clica em Custom e consegue ver exatamente isso. Então você consegue selecionar um TH, 2 TH, 4, 8. E se eu vir aqui, por exemplo, em um TH, que é a máquina mais barata, eu consigo ver a rentabilidade se o Bitcoin tivesse, por exemplo, 110 mil dólares, que ele não está agora. Então eu teria uma rentabilidade de 67% ao ano de retorno. Se eu coloco no preço atual do Bitcoin, ele está falando que eu vou receber, com o Bitcoin no preço atual, 24% ao ano. Um ponto que eu esqueci de falar, mas que eu lembrei agora enquanto eu editava, é que quando você fizer a ativação do KYC, você vai também ativar automaticamente o seu cartão da GoMining, que é o cartão que você recebe cashback, e você ganha automaticamente uma máquina dessa de 1 TH, ou que agora está custando no mercado 17 dólares. Então, simplesmente por fazer o KYC, você já ganha automaticamente uma máquina de 1 TH que rende hoje esses 24% ao ano, ao mesmo tempo que se você gastar 100 dólares no seu cartão com o meu link, eu vou deixar aqui o QR Code na tela para você fazer a sua conta e o link na descrição, você ainda ganha um bônus de 20 dólares nessa sua máquina de poder. Então é como se você conseguisse 40 dólares em máquina de poder de mineração para minerar os seus primeiros bitcoins, e se você quiser, você pode também vender essa máquina no mercado e conseguir sacar esse dinheiro tranquilamente. Agora, vamos voltar para o vídeo. Então é um ROI que você demora para ter, mas já é muito maior do que você conseguiria em qualquer outro tipo de investimento normal, por exemplo, fundo imobiliário ou até uma renda fixa aleatória. E a vantagem aqui é que você está recebendo um ativo que no longo prazo tende a se valorizar cada vez mais, o que é extremamente vantajoso, porque você ganha muito mais proporcional e exponencial e ainda acumula tokens que você gosta, por exemplo, o Bitcoin. Aqui eu posso pôr a rentabilidade diária para ver que é aqueles 3 centavos que eu fiz de conta, e a rentabilidade anual, então em um ano eu receberia 11,56 com o preço atual do Bitcoin investindo os 16,99. Mas depois que você compra a sua primeira máquina, o que você pode fazer é inclusive fazer o upgrade dela. Então se você já tem uma máquina, eu posso fazer o upgrade dela, inclusive vocês conseguem ver que o ROI é maior, é 27, não 24, justamente porque é um incentivo que eles estão dando para você fazer o upgrade na máquina ao invés de comprar uma máquina nova. E a mesma coisa, eu posso clicar aqui em selecionar e ver quanto que eu vou fazer de upgrade. Então eu posso fazer um TH até 16, não importa, eu posso fazer muito upgrade e eu posso pagar de diversas formas. Por exemplo, eu posso pagar com o GoMining Token, que é o token deles, eu posso pagar com cartão de crédito, eu posso pagar com criptomoedas, então eu posso mandar para cá dólar utilizando a blockchain para fazer os meus investimentos e comprar as minhas primeiras máquinas. E essas informações que aparecem aqui são as informações mais importantes. Então a quantidade de máquina que você tem, a quantidade de poder que você tem atualmente, a eficiência das suas máquinas. Hoje em dia tem muita máquina ainda no mercado que é acima de 15 watts por TH, mas hoje as máquinas são basicamente quase todas que você compra ali, que faz upgrade, são de 15 watts por TH, que é o mais barato, e existe esse desconto. Como que funciona esse desconto? Basicamente, o desconto te permite conseguir pagar menos taxa de manutenção todos os dias para eles. E existem diversas formas que você pode fazer também para pagar menos taxa de manutenção. Uma das formas é ter o token deles, então um pouquinho do token deles. Claro que aqui você está colocando risco sobre risco, porque basicamente o token deles é muito volátil e pode não valer a pena ter o token deles. Só que eu comprei um pouco do token deles, então vocês conseguem ver ali que eu tenho 91 do token deles, e ele está me dando um desconto já total de 8%. Então eu pago 8% a menos de taxa para poder manter as minhas máquinas funcionando. E também tem um botão de serviço, que é esse botão que está aqui, que se eu apertar uma vez por dia, eu consigo até 3% de desconto. Então se você aperta 10 dias seguidos, você chega em 3% de desconto e é só manter isso apertando todos os dias. É basicamente um botão que você aperta por dia e você consegue manter esses 3% de desconto com o valor da mineração.
Entre outras formas, por exemplo, dependendo do seu nível de VIP, dependendo do seu nível no GoMining, ou até do tipo de coisa que você participa. Então, se você participa dos jogos, as suas minerações são diferentes também, pode valer mais a pena do que a mineração solo, como eu estou fazendo. Mas Pedro, e se eu quiser sair do GoMining? Como que eu faço? Meu dinheiro fica preso, então se eu investir $17, eu não vou conseguir sacar esse dinheiro nunca mais? Não, na verdade é que você consegue, porque você tem ainda a opção de vender as suas máquinas. E eu já vendi uma máquina, então eu posso vir aqui e mostrar para vocês que eu tinha listado ela várias vezes, mas eu vendi ela por 798 token deles, e esse valor eu posso sacar para minha carteira e fazer o que eu quiser. Eu posso tanto transformar em dólar dentro da blockchain, ou até investir mais na minha conta. Então, se você quiser, você pode olhar o marketplace deles e ficar olhando as máquinas, fazer um trade com as máquinas. Essa, por exemplo, eu tinha pago muito pouco e eu vendi por muito mais caro, então valeu muito a pena ter comprado essa máquina e depois vendido ela. E aqui no mercado você consegue olhar várias máquinas de várias faixas de preços, inclusive. Então, se você quiser, você pode comprar, ela já vem com alguns benefícios também. Só que a desvantagem de comprar uma máquina daqui, apesar de o TH pode valer menos, então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui tá $11 por TH, então tá bem menos do que criar uma máquina nova. Só que essas máquinas, elas não contabilizam para o seu nível no GoMining. E eu vou mostrar para vocês o que é isso nesse exato momento. Cada nível de VIP te dá benefícios específicos. Então você tem automaticamente descontos de manutenção, você tem cashbacks diferentes, você tem mais rentabilidade dos seus ativos, e tudo isso vale muito a pena conforme o nível que você avança. Eu, por exemplo, estou no Silver 2, então eu já tenho automaticamente 0,9 de desconto, eu tenho 1% de cashback no meu cartão e eu tenho um multiplicador de 1,12 na rentabilidade dos ativos. E quando você sobe de nível, é quando você acumula poder. Então eu tenho já mais de 25 TH de poder e é por isso que eu não estou no nível 50, mas já estou acima dos níveis anteriores. E ele te mostra bem aqui quanto que falta para você conseguir subir para o próximo nível. Se você compra uma máquina lá do Marketplace, ele não contabiliza para isso aqui. Então você tem que ficar de olho nisso também para ver se vale a pena ou não você comprar aquela máquina, porque pode ser que você nem se importe com isso aqui, porque aquela máquina valeu muito a pena o quanto ela consegue minerar. Mas você tem que lembrar também dos benefícios que tem de ter esse nível mais alto, porque no longo prazo você tem mais desconto e mais cashback, o que vale muito a pena. Eles têm várias outras funcionalidades que eu posso fazer outros vídeos mostrando para vocês em outro momento, mas se você quiser, pode me deixar um comentário aí embaixo perguntando sobre alguma coisa do GoMining e eu explico para vocês ou até trago em outro conteúdo. Se você vem aqui na parte do token deles, você consegue ver quanto que está rendendo a sua conta. E é interessante porque todos os dias você recebe a sua mineração. Então ele mostra aqui o Mining Reward, que foi quanto que eu recebi aqui de mineração hoje. Então eu recebi essa quantidade de Bitcoin hoje. Ou seja, hoje eu recebi $0,95, então quase $1 somente da mineração da minha conta. E ele mostra aqui que eu já paguei a taxa de manutenção. E eu tô pagando a taxa de manutenção com o token deles, porque assim eu ganho mais desconto do que pagando com o meu próprio Bitcoin. Mas eu não preciso ter o token deles. Se eu quisesse, eu poderia pagar normalmente a mineração já com o custo do meu próprio Bitcoin descontado, como se fosse uma taxa de manutenção realmente padrão. E eu ainda deixei um pouquinho aqui, $50 rendendo, e esses $50 ele entra no Simple Earn, que a cada 4 horas eu recebo a rentabilidade desse valor em Bitcoin. E esses são os valores que está rendendo nesse exato momento a minha conta em cada um dos ativos que eu deixar aqui. Então, por exemplo, o SDC está me rendendo 11,82% ao ano, quase 1% ao mês, o meu dólar rende em Bitcoin na minha conta. É como se eu estivesse comprando automaticamente Bitcoin com o valor que eu deixo parado aqui, porque a rentabilidade entra em Bitcoin. E a rentabilidade base é 9,85%, e você aumenta isso com o multiplicador do seu nível de VIP. No caso, eu estou agora, nesse exato momento, com um VIP temporário Platinum, que é um nível de 2x, mais ou menos, lá de vários benefícios, e o VIP padrão do que eu estaria, o Silver 2, me daria um multiplicador de vezes 1.2. Então eu receberia uma quantidade X de rentabilidade, mas eu estou recebendo talvez um pouco mais. Você só precisa ativar isso e esse valor você consegue movimentar. Então você consegue pôr o dólar aqui para render, o BNB, o Ethereum, qualquer uma dessas moedas,
ou tirar também. Então é só clicar em Withdraw e mandar para a sua carteira, por exemplo. A diferença é que pode ter alguma taxa para você fazer o saque. Então, por exemplo, se eu quiser levantar o meu dólar para algum outro lugar, eu posso escolher a rede que eu vou fazer esse levantamento, só que aqui ele mostra também a taxa e o mínimo que eu posso sacar. Então eu posso sacar num mínimo de $2 e eu tenho uma taxa de $1 para fazer esse saque. Então, se você for colocar aqui para render, é recomendável que você deixe render pelo menos o valor da taxa. Só que como eu deixei de propósito esses $50 aqui, porque eu vou utilizar ele para depois comprar um pouco mais de Gold Mining para poder ganhar muito mais economizando com a taxa, eu deixei ele aqui, ele vai rendendo um pouco para mim de Bitcoin e o meu próprio Bitcoin também, que é minerado todos os dias, então como eu mostrei para vocês, quase $1 que eu estou recebendo por dia, ele também está rendendo aqui 3,6% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa, até maior do que da EtherFi, por exemplo. E outro ponto é que se você vem aqui em Card, você consegue utilizar o cartão virtual deles também, então fazer transações normais, igual você já faz no seu dia a dia. E se você fizer a conta com o meu link, que eu vou deixar na descrição, o QR Code aqui na tela, você ainda vai ganhar $20 de bônus nos primeiros $100 que você gastar. Só que esse cashback ele entra em poder de mineração de uma máquina. Então vamos supor que você investiu $17 aqui para comprar a sua primeira máquina. Se você gastar $100 em gasto que você já teria no dia a dia, você vai ganhar um bônus de $20 de poder nessa sua máquina. Então essa sua máquina de $17, ela vai virar uma máquina de $37. Ou seja, você pode inclusive vender essa máquina se você quiser e sacar o dinheiro para você, ou até mesmo deixá-la minerando ali Bitcoin para você todos os dias, o que dobraria o seu ROI normal, sem você fazer absolutamente nada, gastando $100 que você já gastaria no seu dia a dia. Além disso, você vai ganhar 2% de cashback, e o cashback que você tem aqui, ele é basicamente também em poder de mineração. Se eu clico aqui, eu consigo selecionar em qual máquina que eu quero receber esse cashback, então eu posso selecionar em qual máquina que vai aumentar o poder, e aqui já está mostrando, por exemplo, que eu recebi essa quantidade de cashback e aumentou esse poder na máquina. Eu recebi aqui de bônus de indicação esses $20 e eu recebi em poder de mineração na minha máquina 1,28 TH, por exemplo. Voltando aqui para a parte inicial, você poderia clicar inclusive aqui em Dashboard e aqui você consegue ver inclusive o seu poder de mineração, o que é muito interessante. Eu estava recebendo mais recompensa porque eu tinha uma máquina do Marketplace, que é aquela máquina que eu vendi, então a minha mineração caiu recentemente. Mas aqui você consegue ver quanto que eu já minerei aqui de Bitcoin, então deu $30 já de mineração de Bitcoin. E aqui ele me mostra quanto que eu recebi por dia já com os valores de eletricidade e manutenção que eu pago todos os dias e o desconto que eu tive naquele dia. Eu já cheguei até 15% de desconto em taxa de manutenção. Então aqui é a rentabilidade que eu recebo líquida, essa aqui é líquida, essa aqui é o custo que eu tenho de eletricidade e serviço, e esse aqui é o quanto eu recebo líquido todos os dias. E esse valor você consegue simplesmente vir aqui, clicar em Bitcoin e clicar em Withdraw, por exemplo, e mandar para sua carteira. Existem aqui as duas opções, se você quiser esperar, não tem taxa nenhuma e até 24 horas entra na sua wallet, ou você consegue pagar uma taxinha para entrar um pouco mais rápido também na sua wallet, mas você consegue ver que não tem mínimo esse aqui de saque, esse aqui tem um mínimo um pouco maior, mas que também não é grande coisa. Por exemplo, um mínimo de saque com a cotação atual do Bitcoin é de $6,69, então se você investe um valor considerável de pelo menos algumas máquinas de 1 TH, você consegue atingir isso aqui em pelo menos um mês tranquilamente. Eu, por exemplo, recebendo quase $1 por dia, eu consigo sacar esse valor quase uma vez por semana, porque eu já recebo quase $1 por dia, então isso aqui dá mais ou menos uma semana. Obviamente, eu investi muito mais dinheiro. Se você contabilizar aqui, eu tenho hoje 26,99 TH de poder, e se eu multiplico isso aqui por 16,99, que é o preço atual do TH, eu investi mais ou menos $457 nessa conta somente nas máquinas. Claro que uma parte foi de bônus que eu fui ganhando, de indicação de alguns amigos meus, e também porque eu utilizo o token deles para ganhar desconto, e também já utilizei o token deles para poder aumentar o meu poder de mineração aqui. Então não investi totalmente esse valor, mas investindo esse valor e recebendo quase $1 por dia, com a cotação do preço atual do Bitcoin, e obviamente que eu ainda tenho essa máquina bônus que está me dando muito mais recompensa do que o normal, e que ela dura mais ou menos 30 dias, só que já passou esse período quase todo, faltam 2 dias só para ela acabar. Eu estou recebendo hoje 0,20% ao dia, mais ou menos, de rentabilidade, o que dá 6,22% ao mês, e ao ano está dando mais ou menos 74,71% de rentabilidade. Isso aqui é brutal e eu sei disso,
mas o mercado cripto funciona assim e a mineração também funciona assim. Assim que essa máquina aqui sumir, minha rentabilidade vai cair quase pela metade. Então minha rentabilidade vai ficar perto dos 3% ao mês, o que daria mais ou menos 36% ao ano, que também é bastante coisa frente a alguns outros tipos de ativos. E o melhor é que eu consigo deixar dinheiro rendendo aqui, então eu tenho dólar rendendo aqui, e o meu Bitcoin também, que vai rendendo, eu consigo deixar ele rendendo ou sacar a hora que eu quiser e até mesmo colocar no cartão deles para utilizar no dia a dia. Outras opções que você tem também aqui em Settings é pagar então as suas taxas de manutenções com o GoMining e ganhar até 20% de desconto com o pagamento das suas manutenções, ou até reinvestir o seu poder de mineração todos os dias. Você pode tanto minerar o GoMining Token, por exemplo, eu receberia quase $1 por dia em GoMining Token ao invés de Bitcoin, e eu poderia também aumentar o TH, então aumentar o poder de mineração de uma máquina minha. Eu aumentaria quase $1 por dia, então um pouquinho mais de $1, inclusive, por dia, em um poder de mineração de uma máquina que eu escolheria. Eu posso escolher qualquer uma delas e aí todo dia, ao invés de eu receber a recompensa em Bitcoin, eu receberia em mais poder de mineração na minha máquina que eu escolhi. Outra vantagem é que se você fizer a conta com o meu link, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também no QR Code aqui na tela, você consegue ganhar 5% de bônus na primeira máquina que você comprar. Então você vai ganhar 5% de bônus na primeira máquina que você comprar, você vai ganhar cashback e $20 de bônus nos primeiros $100 se você gastar no cartão deles, e vai também ter 30 dias grátis com o plano Platinum, que é o VIP que eu estou utilizando nesse exato momento. Então você vai ter vários benefícios para iniciar a sua mineração e se você gostar, você continua minerando. Então você pode comprar uma máquina baixa, testar por um período, aproveitar a máquina bônus que você já ganha, tendo pouquíssimo trabalho ou quase nenhum para ganhar vários benefícios. Da mesma forma que ao invés de comprar um apartamento e colocar para alugar, você pode comprar um fundo imobiliário. Você delega a responsabilidade de manutenção, de gestão, para você ter os benefícios, então, por exemplo, de liquidez, porque você consegue vender muito mais fácil, provavelmente, um NFT aqui no marketplace deles, do que você venderia, por exemplo, uma máquina na vida real. E, ao mesmo tempo, você vai estar acumulando o token que você gosta todos os dias. Se esse conteúdo fez sentido para você e você gostou da ideia de minerar sem ter toda a responsabilidade de manutenção e aprender todas aquelas configurações de rede, considere deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo e também pode deixar um comentário sobre conteúdos que você quer que eu traga, inclusive mais conteúdo sobre o GoMining se você tiver interesse. Eu nunca testei o Mine Wars, que é aquele joguinho que eles têm ali, mas tem muita gente que gosta, que pode valer a pena para você, porque você pode entrar em clã, tem todos aqueles benefícios. A diferença é que você não recebe rentabilidade diária, você vai receber rentabilidade mais ou menos uma vez por semana. E eles também têm uma academia de conteúdos, que é uma das tarefas que você vai ter que fazer quando você começa, para você desbloquear a sua máquina bônus, você tem que fazer as aulas que eles têm aqui no Academy. E esses dois cursos te ensinam um pouco mais tanto sobre o GoMining, sobre como que funciona o Bitcoin e a mineração de Bitcoin. Compartilhe esse vídeo com um amigo para vocês começarem a fazer isso juntos. Crie a conta com o link que eu deixei aí embaixo, que você vai dar uma força no canal e ao mesmo tempo vai ganhar vários benefícios em cima disso. Assiste esse vídeo aqui para você aprender mais sobre como fazer pool de liquidez e ganhar dinheiro no mercado de criptomoeda dentro do DeFi. Te vejo nele e tchau!